Olá, bem-vindo ao canal Falando Francamente, engasgou aqui, né? Falando francamente, francamente com K, que é mais fácil de achar. Bem, esse trabalho aqui que eu vou mostrar na tela para vocês é o primeiro trabalho desse tipo que foi feito, tá? Então, efeitos do cânhamo, ou efeitos da suplementação do cânhamo, maconha, né? Durante o treinamento de força em indivíduos jovens treinados. Bem, na verdade, na ideia aqui não é nem polemizar com maconha, nada, mas uma coisa que me surpreendeu nesse trabalho é o fato de que o cânhamo que eles deram, segundo a descrição do artigo, é rico em leucina, valinas e leucina, ou seja, em BCA e também tem uma proporção, né, de ômega 3 para ômega 6 de 3 para 1. Então, basicamente, aqui, para ser bem rapidinho o vídeo, o que eles fazem no trabalho é o seguinte, eles falam, olha, existe aí uma questão de que você tem uma briga, né, entre aspas, entre proteínas de origem animal, vegetal, sendo que o score, depende de como você avalia lá, né, o score da proteína animal, ela mostra que elas são mais completas, né, mas aí que isso pode ser compensado se você, por exemplo, ajustando a quantidade, você der, a partir da proteína vegetal, fornecer o suficiente de proteína de aminoácido, ou seja, vamos falar melhor. Vamos imaginar que uma proteína de origem animal tem um perfil de aminoácido melhor. E a vegetal não tão bom, mas você ajustando, você pode compensar isso através da quantidade. Então eles falam que é isso, né? Ele usa essa entrada simplesmente para falar que o consumo de proteínas comerciais tem aumentado muito, e nesse contexto aí da briga de animais versus vegetais e essa nova visão que as proteínas de origem vegetal podem ser adequadas para a hipertrofia e tudo mais, aí eles propõem que a proteína do cânhamo, né, do cânhamo, pode ser uma fonte de proteína única para acompanhar outras. E aí até mostra aqui, né, deixa eu só passar aqui, ele mostra, por exemplo, a composição, ó, né? Então, claro, aqui no trabalho, vou mostrar para vocês que ele faz basicamente, ele pega um grupo de homens e mulheres. O fato interessante é que nesse trabalho, tanto os homens como as mulheres são treinados, tá? Tem pelo menos 6 meses de treinamento em musculação. E aí essas pessoas vão treinar durante 8 meses, tá? Então nesses 8 meses eles vão receber ali, então é um estudo randomizado controlado, né? As pessoas foram estratificadas, claro, em homem e mulher, né? E depois foram randomizados ou para consumir a proteína do cânhamo ou a proteína de soja. Então nessa proteína do cânhamo aí, eles, assim como de soja, eles recebiam 60 gramas por dia, né? Fracionado em 2 vezes, uma antes do treino, então, portanto, pré-treino, e outra pós-treino, 1 hora pós-treino. Então, tanto para soja como para cânhamo. Né? E aí, eles fazem lá um programa bem completo de musculação, tem muitos exercícios, né? E eles fizeram isso durante 8 semanas, 4 vezes por semana. Mas a ideia aí é ele avaliar se a proteína do soja, que não tem os mesmos perfis de aminoácido, né? Não tem o mesmo perfil vamos falar assim, de ômega 3, ômega 6, que é a proteína da maconha, vamos dizer, do cânhamo, ela poderia ter mais efetividade. Tá? A proteína do cânhamo poderia ter mais efetividade. Então, aí ele faz uma composição, ajusta elas em termos de calorias, ajusta ela em termos de sabor, né? Então a soja também é tipo uma chocolatada, assim como o cânhamo é uma chocolatada, ajusta em termos de calorias e de proteínas, né? Então repare que aqui nesse gráfico aqui eles foram ajustados, tá? Isso aqui não quer dizer que, por exemplo, que eu estou falando aqui, a proteína do cânhamo tem mais BCA, aí você vê que está praticamente igual. Não, é que isso aqui foi ajustado em termos de suplementos. Se você pegar lá, vamos dizer, por 100 gramas do cânhamo, vai ser mais rico do que de soja, tá bom? Só para não gerar confusão. Então eles fizeram isso, essas pessoas treinadas de 8 semanas, eles fizeram uma série de análises, por exemplo, né? Então você vê aqui a parte inicial, né? Então homens e mulheres, esses homens e mulheres foram, claro, estratificados pelo sexo, e depois foram aleatoriamente aí, né, separados dentro de um mesmo sexo, o cânhamo ou soja, tá? E isso, claro, foi controlado de uma forma duplo cego. Tá? E aí eles avaliaram a parte de composição corporal, de força, então você vê aqui, né, algumas medidas tal, de força, fizeram medida de composição corporal, fizeram medida de proteína inflamatória interleucina 6, proteína C reativa, fizeram marcadores de reabsorção óssea urinária, né? E aí, então, os autores tentam propor por que a proteína do cânhamo poderia ser melhor, né?
E aí, claro, aí entra, que eu já falei, a coisa do BCA e a coisa do ômega 3, ômega 6. E aí, na coisa do BCA, ele fala, olha, por exemplo, o BCA, ó, a proteína do cânhamo tem também uma ótima relação de ter muito mais BCA do que triptofano, e o triptofano tem serotonina, né? Quer dizer, ele resgata uma ideia antiga aí que tem aí da década de 90, lá, que é a ideia da fadiga central, né? Que durante o exercício, por exemplo, se você capta mais triptofano, isso gera serotonina, vai travar o seu drive cortical, então vai reduzir sua capacidade de recrutar força, tá? Causaria uma fadiga, né? Então ele propõe várias coisas aí. Por que que talvez a proteína do cânhamo da maconha aí poderia ser melhor? Na prática, o que é bem interessante, nenhuma dessas medidas de inflamação, nenhuma dessas medidas de composição corporal, de força, praticamente não houve diferença entre as proteínas, tá? Só que aí no teste, no teste também, eles fizeram um protocolo de fadiga. Então, eles têm lá um protocolo onde eles fazem uma fadiga prévia dos flexores do cotovelo. E aí ele mostra, por exemplo, aqui nesse gráfico, que uma vez fadigado, né, uma vez feito o teste da fadiga e foi avaliado aí, por exemplo, aqui é o eletroestimulação, né? Então o cara ia fazer, por exemplo, o cara quando começou o estudo, ele fez esse teste de fadiga, depois eletroestimulação e aí viu quanto que caía. Então aqui, depois de 8 semanas, ele mostra que com o cânhamo cai menos, tá? Então, isso aqui nas mulheres, ele mostra aqui no caso do homem. E aí, para o homem também teve essa coisa da uma menor redução na produção de torque depois da fadiga. Uma coisa que eles mostram, a única diferença que eles mostram fora essas, né, de torque, assim, só que aqui repara, tanto essa resposta aqui à eletroestimulação como essa diminuição de torque foram feitos pós-fadiga e deu diferença só para o homem. No caso da mulher, a única coisa que eles viram foi uma maior thickness, né, que ele faz espessura dos flexores do ombro na mulher por ultrassom. Mas, de modo geral, é bem interessante que não houve praticamente diferença nenhuma. E ele justifica, por que se então o BCA lá tem antioxidante, desculpa, a maconha tem antioxidante, o cânhamo, né, tem antioxidante, ele tem essa proporção melhor aí de ácidos graxos de cadeia ramificada, se ele tem ômega 3, ômega 6, por que que não deu diferença? Aí ele fala, pode ser porque a soja também tem isoflavonoides, então a gente teria que ver com relação à proteína de arroz, outras proteínas vegetais, tá? Mas por que eu quis trazer então esse paper? Foi porque, primeiro, é o primeiro estudo com cânhamo. Eu também não sabia dessa coisa que o cânhamo tinha essa proporção, essa relação de ômega 3, ômega 6, que tinha os BCAA, né? E também foi um estudo com o ser humano já razoavelmente treinado, né? Pelo menos 6 meses diretos de treinamento, divididos por sexo, e foi uma coisa crônica de 8 semanas, tá? Mas na prática não deu diferença nenhuma. Então, é só pela curiosidade mesmo, para saber que aí mais uma área aí que o cânhamo entrou, o exercício físico, tá ok? Então é isso. Então, eu não me apresentei, vou me apresentar no final, né? Meu nome é Frank Bacurau, sou nutricionista e professor de educação física, sou professor da Universidade de São Paulo. Se você não está inscrito aqui no nosso canal, que eu Falando Francamente com K, que é mais fácil de achar, se inscreva, curte, comente, compartilhe. Até um próximo vídeo aí. Vamos ver se no futuro novos estudos com cânhamo mostram se essa proteína vegetal, além de fornecer aminoácidos per se, né, como construtores, ela tem uma outra propriedade. Tá ok? Até mais, até um próximo vídeo, se Deus quiser. Bye, bye.